Prezados irmãos, prezadas irmãs, estamos nos dirigindo nesse momento diretamente às irmãs da classe Dorcas, da nossa igreja sede. Estamos prosseguindo nessa manhã ao estudo da nossa revista do trimestre, que fala sobre o livro de Jó, e tem como título A Fragilidade Humana e a Soberania de Deus. Nós estamos vivendo esses dias problemas de difícil solução. Aparecem coisas que a gente não sabe entender, não consegue entender. Problemas de dificuldade, problema de violência, problema de doenças inexplicáveis. Uma questão que a gente pode colocar como introdução da nossa lição agora nesse trimestre. Estamos vivendo uma epidemia. O mundo todo está vivendo uma doença. Está vivendo a propagação de um vírus que pode levar a ser uma internação, a um tratamento, e pode chegar, inclusive, como nós temos visto, relatórios médicos de milhares e milhares de mortes. E se nós levarmos isso em consideração mundial, nós teremos milhões de mortes. E, no entanto, nós estamos sendo levados agora a estudar um livro da Bíblia que foi escrito por uma pessoa inspirada por Deus. Nós nem bem sabemos quem é o verdadeiro autor do livro de Jó. Esse livro é um livro escrito sobre a vida, sobre uma determinada circunstância de um homem, a sua família, os seus amigos, a sua cidade e o seu mundo. E nós começamos, inclusive, meus prezados irmãos, introduzindo a nossa lição pelo nosso texto áureo, a respeito de quem é Jó. Esse é o título da nossa lição. Quem era Jó? E nós vamos abrir o nosso texto áureo, que está aqui para a nossa reprodução. Tem aqui: e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Meus prezados irmãos, se nós temos um relato desse homem, Deus fala de Jó, porque quem dá esse testemunho é o próprio Deus. E já inicia um relato de uma vida que nós não temos a sua biografia completa. Nós não sabemos quem era seu pai, quem era sua mãe. O que nós sabemos é que ele era da terra de Uz, uma cidade localizada entre o Oriente Médio, ali perto do Egito, a provavelmente a 500 quilômetros da cidade do Cairo. E vamos estudar nessa lição, esse trimestre, a sequência total da vida de Jó. Mas não vamos ter a sua biografia, porque o relato principal dessa nossa lição é nós aprendermos a mensagem do livro de Jó. Jó era uma personagem. Jó era alguém que ilustra um livro, que preenche uma história, preenche uma vida,
mas acima de tudo nós vamos entender a mensagem do livro de Jó. É corriqueiro, muitas vezes nós ouvimos falar de alguém que seja muito paciente, alguém que seja muito tolerante, e disse: ah, esse homem tem a paciência de Jó, aquela mulher tem a paciência de Jó. Mas, acima de tudo, não vamos nos fixar naquilo, na mensagem daquilo que é a paciência de Jó. Porque o relato todo desse nosso trimestre vai falar sobre o caráter, sobre a pessoa, sobre os fatos que circundavam Jó na sua vida cotidiana. Nós temos uma verdade prática da nossa lição. E nós vamos introduzir a nossa lição de hoje com essa verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho da sua integridade. Quem zela por seu caráter tem testemunho da sua integridade. Vejam, meus prezados irmãos, como essa verdade prática é aplicável. O testemunho de Jó, quem dá, é o próprio Deus. E nós vamos ver as circunstâncias durante as aulas, principalmente a próxima aula, em que Deus, falando com Satanás, pergunta: vistes o meu servo Jó? Você viu quem é ele? Ele é um homem sincero, ele é um homem zeloso, ele é um homem íntegro, ele é um homem reto de caráter, ele é um homem que se desvia do mal. Aí o Satanás diz para Deus: tu o cercaste de bens, quem poderia contestar? Quem poderia anunciar? Quem poderia falar sobre alguém que vive na bonança? Tira-lhe todos os seus bens para ver se ele continua agindo dessa maneira. Meus prezados irmãos, nós temos então que reportar a nossa lição a continuidade do testemunho que Deus dá de Jó, quando fala sobre Jó, e vamos ler então a leitura bíblica de classe, que se encontra no livro de Jó mesmo, claro, nós estamos falando sobre o livro, no capítulo 1, do versículo de 1 a 5. E eu vou repetir o versículo que foi o nosso textuário, que é o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos a casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beber com eles. E sucedia, pois, que decorridos o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Meus prezados irmãos, meus prezadas irmãs, na leitura dessa descrição, não é uma biografia. Fala de um homem em um determinado estado da sua vida.
um homem rico, um homem que tinha muita projeção na sociedade, um homem que era conhecido de todos, um homem que aconselhava dezenas de pessoas que lhe procuravam, um homem que era como se fosse o conselheiro da cidade. Nós diríamos como se fosse o prefeito da cidade. Tinha uma ascendência sobre todas as pessoas. Mas o que era o caráter principal, que é justamente a verdade prática da nossa lição? Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho da sua integridade. Vejam como é importante nós estudarmos essa lição, porque nós temos um testemunho dado do próprio Deus. Nós vimos muitas das vezes que a pessoa no cotidiano precisa muitas das vezes do apoio de uma referência, de alguém que lhe dê um atestado, alguém que lhe ateste a sua integridade moral, a sua capacidade financeira, o caráter nos negócios, a sua maneira de viver. E isso quem dava a Jó era o próprio Deus. Muitas das vezes a gente vai, inclusive, alugar uma casa no nosso cotidiano. A primeira coisa que o senhorio da casa pede é o seguinte: eu quero um fiador. O que é esse fiador? É aquela pessoa que vai, através do seu patrimônio, garantir a idoneidade financeira daquele que é afiançado. É uma garantia de que a pessoa que vai tomar o aluguel de uma casa, o compromisso de pagar um aluguel de uma casa, ele vai cumprir. Porque se ele não cumprir, o próprio fiador é que vai responder por ele. E muitas das vezes, e já hoje em dia, a própria legislação, sabendo da dificuldade que as pessoas muitas das vezes encontram de garantir a sua idoneidade financeira, substitui a fiança de um fiador, de alguém que tem um patrimônio para garantir o aluguel de uma casa, por um determinado depósito de aluguéis. Faz um depósito de uma garantia financeira. Olha, eu sou bom pagador, eu cumpro com meus direitos, eu realmente tenho uma responsabilidade, eu sei cumprir as minhas responsabilidades. Olha, diante disso, eu vou fazer aqui um depósito e você fica com esse dinheiro para garantir que eu vou lhe pagar os seus aluguéis. Então, meus irmãos, nós temos muitas das vezes que provar que nós somos honestos, que nós temos responsabilidade para cumprir os nossos compromissos. Deus deu a Jó esse testemunho. Deus garantiu, Deus deu essa confiança a quem quer que fosse, que Jó era uma pessoa de caráter íntegro. Como diz ele, de caráter íntegro, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. 4 características que integram o caráter de um homem. Aí é que nós vamos ver a finalidade maior do livro de Jó, a sabedoria do livro de Jó, que fala exatamente sobre a mensagem de Jó. Jó era conhecido de todo mundo. Jó era conselheiro da cidade. Ele tinha um caráter íntegro. O que é um caráter íntegro, irmãos? Porque se nós formos falarmos da biografia de Jó, basta nós lermos esses poucos versículos que introduzem o livro de Jó, que são as características da vida de Jó. Agora nós vamos ter um trimestre para analisar a mensagem contida no livro de Jó. Ele era rico, ele era próspero, ele tinha
fazendas, ele tinha empregados a seu serviço, ele produzia o seu trabalho, os seus animais que ele tinha na sua fazenda, servia de produção para atender a cidade. E ele era um homem íntegro. Quem fazia negócio com ele sabia que estava tratando com um homem sincero. Agora nós temos que traduzir e interpretar a nossa lição de hoje, baseado exatamente nesses 4 princípios, analisando quem é íntegro. Íntegro é aquele que não tem quebra, que não tem rachadura, que tem um caráter total, sem mácula, aquele caráter de pessoa que não se deixa quebrar, não se deixa vencer. Ele é íntegro, ele cumpre com sua palavra, ele cumpre com seus deveres, ele está à frente exatamente das coisas das responsabilidades que ele assume. Ele é sincero. A palavra sincero, ela vem do latim e ela quer dizer sem máscara. Por quê? Sem cera. Porque antigamente, nos teatros de Roma, os artistas que começavam a se apresentar, eles passavam uma cera no rosto para mudar a sua fisionomia. Então, a palavra sincero quer dizer a palavra sem cera. Porque é a própria personalidade, o caráter limpo, o caráter sem mácula, sem nenhuma característica que demonstre deformidade no seu caráter. É um caráter sincero. A respeito de caráter sincero, é exatamente quando a gente diz a respeito de uma pessoa. Você não pode falar no que ele diz, porque ele fala uma coisa aqui e diz outra lá. Porque isso caracteriza o quê? Falta de sinceridade. Lá em Mateus nós vamos encontrar Jesus Cristo batendo muito nesse aspecto. Seja o seu falar sim, sim, não, não. É exatamente a sinceridade que se caracteriza já na nossa vida, já no nosso cotidiano, já no nosso dia a dia, de tal forma que Jesus Cristo, na sua mensagem evangelística, fala exatamente um aspecto importante. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Acima de tudo, o que é? Sinceridade. Outro aspecto importante, ele é reto. O caráter de Jó, voltando agora para Jó, ele era reto. Ele tinha uma direção, ele tinha um caminho a seguir, ele sabia para onde ele ia, ele sabia o que ele queria, ele sabia aonde ele queria chegar. Ele tinha uma direção reta. Não era um caminho tortuoso que mudava de acordo com os ventos, mudava de acordo com as circunstâncias. Não, agora eu preciso fazer isso, eu vou fazer dessa forma, tudo bem. Aqui pode ter um pequeno detalhe, pode ter uma pequena coisa, mas lá na frente a gente conserta. Não era esse o caráter de Jó. Era um caráter reto, determinado, firme. E isso era na sua relação para com os homens. Um homem íntegro, um homem sincero, um homem reto. Mas, para sair dessa qualificação, dessas qualidades, dessas condições humanas de Jó, acima de tudo, ele era temente a Deus. Vejam, meus irmãos, não tinha naquela época a lei. Nós estamos falando de um homem que apareceu há 2000 anos aproximadamente antes de Cristo. Se nós formos compararmos, estaríamos numa distância entre nós e Cristo, que nós estamos há 2000 anos depois de Cristo. Jó apareceu 2000 anos antes de Cristo.
E, no entretanto, o seu testemunho, a sua vida, Deus próprio deu testemunho dele. Um homem semente a Deus. Vejam que é importante esse homem semente a Deus quando ele sabe que ele se responsabiliza por ele e responsabiliza por quem também ele teme, a quem também ele tem um temor, a quem também ele deve obediência, a quem também ele sabe que está sobre tudo, todas as coisas, inclusive sobre todos os bens que ele tinha, sobre a sua própria vida. E ele passa o livro todo transcrevendo a sua situação. Vejam, meus irmãos, que Satanás disse, tira tudo que ele tem, disse a Deus, tira tudo que ele tem e veja o que ele vai dizer de ti. No entretanto, o livro todo, depois de Jó, relata não a vida próspera, não a vida altamente de capacidade financeira que tinha Jó, a sua consideração na sua cidade, no seu lugar, na sua fazenda, na sua vida rotineira. Mas vai mostrar um Jó, exatamente todo o livro, um homem recolhido no leito, um homem que vai coçar as suas feridas, vai perder contato com o mundo externo, com aquele mundo fora da sua casa. Ele vai ficar restrito a um quarto, a uma sala. Todo o seu poderio econômico, toda a sua vida próspera, tudo aquilo vai ser aniquilado. Só não vai ser aniquilada é a sua fé em Deus. Nem por isso ele vai negar a Deus. Nós temos em Jó, quando o relato do livro fala sobre os seus amigos, nós temos 3 amigos que fazem muitas críticas a Jó. Acusam-no de ter pecado, acusam dele ter praticado o mal, falam dele, comentam dele. É interessante falar sobre amigos, porque quando nós temos um ditado que diz, se você quiser saber quantos amigos você tem, de uma maneira geral, você dá uma festa. Mas se você quiser saber os verdadeiros amigos e quantos realmente são de verdade, você fica doente. No entretanto, foi justamente o que aconteceu com Jó. Jó ficou com 3 amigos e a sua mulher. Perdeu filhos, perdeu fazenda, perdeu bens, perdeu casas, perdeu tudo o que tinha. Só lhe restou 3 amigos. No entretanto, a gente diz, é melhor ter um amigo de verdade do que ter falsos amigos. Na verdade, o que Jó tinha de tudo realmente que ele podia contar, de verdade, era com o verdadeiro amigo que era Deus. Por quê? Na época em que ainda não se propagava o conhecimento religioso através da divindade, através de Deus Criador, de Deus fundador do mundo, Jó já temia o Senhor. Porque lá no capítulo 19 diz que eu sei que o meu Redentor vive. Esse aspecto é muito importante, essa confiança que Jó tinha em confessar e saber que ele era semente a Deus. Por quê? Porque ele sabia que o seu Redentor vive. Quer dizer, ele estava numa situação toda ruim, calamitosa, doente, condenado por seus amigos, condenado por sua mulher até, perdeu tudo, perdeu as suas condições naturais, não tinha como se movimentar praticamente, estava encostado num quarto, recolhido na sua casa, mas ele tinha uma certeza, eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia que a situação dele era passageira,
Jó tinha experimentado todas as aventuras da vida, bonança, riqueza, tinha tido oportunidade de aconselhar outras pessoas, agora não tinha quem lhe aconselhasse, quem lhe consolasse. Pelo contrário, os seus amigos o condenavam, o injuriavam, e chegavam até blasfemar contra Deus. No entanto, Jó era e continuava sendo temente a Deus. Agora, o quarto aspecto ainda do versículo 1, meus prezados irmãos, e desviava-se do mal. Vejam que esse aspecto, desviar-se do mal, é uma cautela que a gente tem a respeito daquilo que pode ser uma circunstância. Existe uma condição em que você pode fazer um negócio, mas sabe que esse negócio pode não redundar muito bem, muito certo, muito corretamente, pode não trazer um bom resultado, pode não trazer uma boa situação moral, uma boa situação financeira, alguma coisa pode resultar. Então você já está prevendo que o mal vai estar presente numa atitude sua, uma atitude humana. E aqui Deus dava testemunho de Jó, falando de que ele desviava-se do mal. Ele não queria ter problema de complicação, ele não queria cometer erros. E a situação é tão interessante, meus irmãos, que no versículo 4 e no versículo 5 da nossa do livro de Jó e da nossa leitura bíblica, Jó era tão preocupado, tão precavido, que ele não queria que as coisas acontecessem de errado. E diz o versículo 5 da nossa leitura de hoje: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia a Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Então, meus prezados irmãos, vejam que a preocupação de Jó em não errar era até previdente. Ele procurava se prevenir que os seus próprios filhos tivessem pecado contra Deus. E de madrugada, vejam aí, o texto é bem claro, de madrugada se levantava e oferecia holocaustos, sacrifícios em favor dos seus filhos. Hoje em dia, nós usamos a expressão sacrifica-se pelos próprios filhos. Nós temos o pai que sacrifica-se pelo próprio filho. Por quê? Porque ele quer dar uma condição boa de vida para o filho, quer dar educação, quer dar princípios, quer dar uma boa condição financeira, e o pai, a mãe, se sacrifica pelo filho. Agora aqui, Jó oferecia sacrifício pelos pecados, porventura, pelos pecados dos filhos, porque ele poderia dizer, porventura, eles podem ter pecado, blasfemado contra Deus, pecado contra Deus em seu coração. Vejam que a previsão de Jó, ele era tão temente a Deus que ele se preocupava em oferecer sacrifícios pelo próprio filho. Nem sabia o que tinha acontecido, só na suposição, só na possibilidade dele ser magoado a Deus, dele ser os filhos terem cometido pecado, não terem agido corretamente. E Jó, em nome dos filhos, pelos filhos, ele oferecia sacrifício. Tal era a reverência e o cuidado que ele tinha de desviar-se do mal. Antes mesmo que pudesse ter cometido um mal, ter ocorrido um erro, um deslize, ser blasfemado contra Deus,
Jó já sacrificava, Jó já apresentava o holocausto. Vejam que não era lei, ainda não existia a lei do sacrifício, a lei das ofertas, a lei dos 10 testamentos, do Velho Testamento, a lei do decálogo, dos 10 mandamentos. Não tinha ainda essa lei. E ele já se antecipando, ele desviava-se do mal. E ele vivia uma vida íntegra, sincera, reta, ele e pelos seus filhos. Até mesmo pelos outros ele se sacrificava. E ele desviava-se do mal. E aí nós temos então a expressão de Jó com relação a esses 4 itens. Um homem íntegro, um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nós vamos agora passar para o segundo versículo. E era um homem com uma família sólida. Jó tinha, no versículo 2 do nosso relato, diz o seguinte: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Na continuação da gente ler a leitura de classe dessa semana, desse domingo. Nós temos, era uma família sólida, todos unidos. Na expressão diz que eles faziam, por sua vez, por seu turno, fazia festas, banquetes. Os irmãos eram unidos, os irmãos eram unânimes. Eles procuravam entre si estarem sempre juntos. Eles faziam a festa, se reuniam, os irmãos, e convidavam as suas irmãs. Mantinham uma vida familiar saudável, uma vida familiar íntegra, ligada, havia companheirismo entre eles. E era uma família sólida, porque eram 7 filhos e 3 filhas que estavam sempre unidos. E essa família reproduz exatamente as condições do caráter de Jó, porque ele tinha preocupação em temer a Deus e ensinar, transmitir à sua geração também essa qualidade de ser temente a Deus. E já zelava por seus filhos, sacrificava por seus filhos, queria trazer aquilo que nós dizemos nos nossos dias, os seus filhos no caminho do Senhor. Lá em Provérbios nós encontramos a palavra que diz: ensina o menino no caminho onde que deve andar, e quando for velho nunca se esquecerá dele. Essa era a característica da família de Jó. Era uma família sólida, bem construída, e com certeza ele tinha muitos serviçais, como diz a palavra, e também os seus filhos ajudavam na sua propriedade de Jó, no seu trabalho, na sua fazenda, tomando conta dos animais e assim crescendo o patrimônio da família. Era uma família sólida. E isso nos leva, então, a ter uma consequência, como nós já falamos várias vezes, que ele era materialmente próspero. Aí nós vamos encontrar aquilo que Jó tinha, aquilo que garantia a Jó a prosperidade, que é justamente o versículo 3 da nossa leitura e do nosso estudo. Um homem materialmente próspero, no versículo 3, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. Hoje ainda a gente fala sobre, por exemplo, uma expressão da cidade dos emires, das pessoas lá do Oriente, as fortunas dos homens do Oriente. Hoje a fortuna dos homens do Oriente, os mais ricos do Oriente, estão fundadas no petróleo.
Naquela época era no gado, era na fazenda, e aqui Jó tinha 7.000 ovelhas. Com 7.000 ovelhas naquela época, ele produzia lã. No que ele produzisse lã, ele ainda agasalhava, vendia para a sua comunidade e produzia bens materiais para a sua comunidade. E com isso também fornecia alimento, fornecia o leite das ovelhas. Também produzia, provavelmente, várias hortaliças, a produção agrícola de Jó, porque diz que ele tinha 500 juntas de boi. Quem tem 500 juntas de boi, para que serve a junta de boi? Para lavrar a terra, para produzir alimentos, para produzir a produção agrícola, plantar, dar frutos, colher, vender, e com isso ele era próspero. E por essa prosperidade material, transmitia e transferia também uma condição para ele de bonança. Realmente ele estava acostumado a viver uma vida plácida, uma vida tranquila. Mas, no entretanto, ele continuava ainda temente a Deus. E faltava, de todas essas experiências humanas que ele tinha, Jó ainda não tinha passado por uma experiência muito profunda, que era o sofrimento. É justamente essa mensagem que a gente extrai do livro de Jó. A moral da mensagem. Por isso que o livro de Jó é chamado um livro de sabedoria. Um livro que conta a história de pessoa que relata a sua situação anterior, durante e posterior ao sofrimento. Jó não tinha experimentado sofrimento. Como nós não temos na sua biografia quem era o seu pai, a gente não sabia se seu pai já era rico, não sabia nada do que tinha a vida precedente de Jó. Nós começamos Jó, encontramos Jó a partir de uma situação de bonança, a partir de uma situação de riqueza. Ele ainda não tinha entendido, ele não tinha vivido, ele não tinha experimentado, ele não tinha sido, vamos dizer, não tinha sido aprovado no sofrimento. Faltava a Jó a condição de ele ser próspero. Ele era próspero, mas faltava a condição, desculpe, de ele experimentar a pobreza, a doença, o sofrimento, a angústia, a decepção com seus amigos, a decepção com aquilo que ele realmente estava sofrendo. Mas nunca Jó reclamou de Deus, nunca Jó blasfemou contra Deus, nunca Jó falou contra Deus. O seu testemunho era: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se erguerá, se levantará sobre todas as coisas. Então Jó, no versículo 3, fala sobre um homem próspero, rico. No versículo 4, nós falamos dos 7 filhos de Jó e falamos das 3 filhas de Jó, que compunha uma família sólida, a integridade de seus irmãos. Mas era também uma família festiva, alegre, trabalhadora, claro, porque ajudavam o pai nos seus afazeres. Então, nós temos que uma característica dada nesse versículo aqui, que no versículo 4 fala, e iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. O que isso quer dizer também?
é que os seus filhos viviam uma vida alegre, uma vida tranquila, alegre e festiva. Eles tinham entre eles aquilo que seria o turno, a sequência, o rodízio de cada um dos irmãos, de dar a sua festividade, o seu banquete, convidava as suas irmãs. Claro que tinha os seus amigos, claro que tinha os seus vizinhos, claro que tinham todos aqueles que participavam do banquete, porque isso transformava uma vida alegre. Mas eles não sabiam o que o seu pai iria passar, porque eles estavam festejando, eles estavam se alegrando, mas o seu pai viria a ter uma experiência muito difícil, mas construtiva, muito dolorosa, mas inspirativa, muito sensível, mas que daria a verdadeira dimensão do que é a vida humana na sua plenitude. Na bonança, na riqueza, na dor e na pobreza. Vejam que essa experiência, os filhos de Jó ainda não estavam vivendo. E num determinado dia, quando eles estavam numa dessas festas, aconteceu um incidente, um terremoto ou alguma coisa, uma temeridade qualquer, e eles foram mortos, todos de uma só vez. Mas essa expressão "foram mortos" é uma expressão humana. Mas nós temos que entender, porque no livro de Jó, incrível que a gente não pode deixar de aprofundar os temas que vêm lá para frente, lá no versículo 42, quando Jó está orando por seus amigos, Deus transforma a sorte de Jó e tudo aquilo que ele tinha perdido, Deus dá-lhe em dobro. Vejam bem, tudo aquilo que eles tinham perdido, que Jó tinha perdido. Os seus jumentos, as suas fazendas, as suas juntas de boi, as suas ovelhas, tudo Deus dá em dobro. Só não deu em dobro a mulher, porque ele não perdeu a mulher. Com tudo que ela o censurou, com tudo que ela o aconselhou de uma maneira não muito própria para quem devesse aprender a se temer a Deus, mas Jó não perdeu a mulher. Portanto, ele era um homem casado com uma só mulher. Ele tinha no casamento monogâmico, que naquela época não era a prática da sociedade daquela época. E Deus não deu outra mulher para ele, porque ele não perdeu a mulher. Mas também a gente vai analisar um aspecto importante. E Deus também não deu filhos em dobro para Jó. Apesar dos filhos serem morridos, Jó não perdeu os seus filhos para si, porque Deus o tomou, Deus recolheu os seus filhos. Então, Jó teve mais 7 filhos e mais 3 filhas. E não teve o dobro dos filhos. Por quê? Porque os seus filhos estavam com Deus. Os seus primeiros filhos foram recolhidos por Deus. Agora Deus deu na vida terrena de Jó outros 7 filhos e mais 3 filhas. Então, na verdade, os filhos de Jó também foram em dobro, porque Deus recolheu aqueles primeiros e deu os outros 7. Então, meus prezados irmãos, nós estamos continuando estudando a vida de Jó no seu caráter sincero, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Tudo isso é a mensagem da nossa lição de hoje. E nesse caso, Jó era também um sacerdote, porque quando ele diz que ele oferecia
sacrifícios em prol dos seus filhos, é porque ele exercia uma função religiosa. E ele oferecia sacrifício porque ele sabia que, porventura, seus filhos poderiam ter blasfemados contra Deus, terem pecado. Era uma vida piedosa. Além dele ser um rico, além dele ter uma vida tranquila, ele tinha uma vida consagrada a Deus, porque ele temia a Deus, e ele exercia a função sacerdotal na sua família. Muitas das vezes, a gente tem, às vezes, até pais que não consideram sua família, desconsideram, esquecem-se de levar seus filhos para a escola dominical. E quando a escola dominical é o cumprimento daquele texto lá de Provérbios, ensina o menino no caminho onde deve andar, e até o final ele não se esquecerá dele. É exatamente essa expressão. Ensina o menino no caminho. Não é somente ensinar o caminho e dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas caminhar com ele, estar junto com o filho, junto com a família, trazendo a sua responsabilidade maior, porque cada pai tem na sua família uma congregação, um ponto de referência, um ponto de pregação que ele precisa ensinar a palavra de Deus. E a vida piedosa de Jó nos dá a certeza daquilo que ele realmente queria, a sua responsabilidade, que a sua vida era voltada para Deus, que ele tinha temor de Deus, ele queria agradar a Deus. E nós teremos todo o trimestre inteirinho para estudarmos detalhadamente a vida de Jó. Hoje nós ficamos por aqui para esboçar sinteticamente quem era Jó. Deus não deixou a sua biografia, mas Deus deixou a mensagem de sabedoria. Jó nos transmitiu a mensagem de encorajamento. Diante do sofrimento, o que nós vamos enfrentar, como nós temos que agir, de que forma nós temos que falar, de que forma nós temos que nos conduzir, como é que nós temos que ensinar nossos filhos, como e onde nós devemos ter os nossos filhos sob nosso cuidado. Graças a Deus que nós chegamos ao final dessa lição e por hoje nós ficamos nesse perfil. Quem era Jó? Sinteticamente, porque nós teremos um trimestre inteirinho para esboçar detalhes, características, momentos importantes da vida de Jó. Ficamos por aqui, agradecemos a sua honrosa audiência, aqueles que nos ouviram de casa, muito obrigado, aqueles que estão conosco, orando conosco, participando dessa live, muito obrigado, que Deus abençoe e o recompense, em nome de Jesus. Amém.